Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é para as mulheres, tá bom? Que estão aí pesquisando sobre esse assunto de maternidade, de gravidez, porque antes de engravidar eu pesquisei bastante sobre isso. E como vocês viram no último vídeo, eu anunciei, né, que estou grávida, estou esperando aqui um bebezinho, ainda não sei se é menino ou se é menina, também no começo da gestação, mas eu quero compartilhar hoje com vocês sobre como que foi que eu descobri a minha gestação atual, tá bom? Como que foi que eu descobri com 6 dias antes do atraso. Pois é, vou colocar aqui uma imagem para vocês verem do aplicativo que eu uso para controlar aí a menstruação, para marcar tudo certinho no calendário. É o Clue, o aplicativo que eu uso. E eu vou colocar aqui para vocês a imagem para vocês verem que estava com 6 dias antes do atraso, antes da menstruação vir, né, antes do dia esperado, e eu já consegui ver o positivo. E eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência. Antes de mais nada, preciso dizer que cada mulher é diferente, cada corpo é diferente e cada situação é diferente uma da outra, tá bom? Como as minhas anotações estão aí no celular, eu passei aqui por um caderninho pra eu ir falando pra vocês tudo que eu senti, tá bom? Eu anotei datas e tudo mais pra vocês saberem disso também. Bom, então vamos aí pro início de tudo, né? Eu e o Glauber, a gente estava planejando ter um bebê. Então, foi uma gravidez aí planejada, tá? Eu tinha ido na minha ginecologista para poder tomar as vitaminas que precisavam. Na verdade, era mais o ácido fólico mesmo. E uma outra um outro remédio para tireoide também, que eu preciso tomar. Então, eu fui na ginecologista, fiz os exames de sangue e comecei a tomar o ácido fólico. Se não me engano, acho que foi 3 meses antes de começar a tentar. Gente, relevem aí que eu tô começando a ficar com falta de ar, tá bom? É aí um dos sintomas, né, da gestação, então desculpem aí se eu tiver ofegante nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Já estava tomando ácido fólico, com 3 meses antes, então a gente decidiu começar a tentar. A minha última menstruação foi no dia 27 de setembro, que começou ali o primeiro dia da menstruação, dia 27 de setembro, ok? E logo em outubro foi o mês que eu engravidei. Foi aí o nosso primeiro mês de tentativa, então nós ficamos assim, super admiradas aí, que foi logo assim na primeira vez, porque a gente sabe, né, que demora, tem pessoas que demoram muito tempo, né, e é normal demorar até 1 ano aí, que os médicos dizem, né, que é saudável demorar até 1 ano, depois de 1 ano você pode procurar um acompanhamento, né, e tal. Então assim, eu tava muito tranquila, porque eu pensei assim, quando vier, amém, né? E eu tava esperando, assim, que demorasse, sei lá, uns 2, 3 meses, 4 meses, não sei ainda, mas eu tava me preparando pra se caso demorasse um pouquinho, né? Ou pra se caso demorasse bastante também. Então, assim, foi muita surpresa, assim, pra gente, porque a gente não esperava que fosse vir tão rápido. Foi logo no nosso primeiro mês aí de tentativa, e Deus foi muito bom, a gente tá muito feliz com essa gestação. Mas se você ainda tá passando aí pelo processo de tentativa, não se desespere, não fique triste. Com certeza a sua hora também vai chegar, né? Tem um tempo para todas as coisas, né, debaixo do céu, e a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que as coisas às vezes não aconteçam da forma com que a gente quer, Deus ainda está no controle de tudo e no futuro a gente vai entender. Bom, desde janeiro desse ano de 2022, que eu senti assim no coração que eu tava pronta para poder ser mãe. Então eu conversei com o Glauber no início do ano e ele ainda não estava pronto. E lá pro meio do ano, assim, mais ou menos, a gente foi ter uma nova conversa e ele topou a gente se preparar para ter filho no final, para começar, né, a ter filho no final do ano. Então, assim, a gente também passou aí por esse processo aí de alinhar, né, porque o casal também tem que estar bem alinhado quanto a querer ter um filho, né, quanto a querer ter um bebê. Então a gente passou aí por esse processo de alinhamento e logo então a gente decidiu começar a tentar, né? Igual eu falei pra vocês, outubro aí foi o nosso primeiro mês de tentativa e Deus nos abençoou, graças a Deus, com o bebezinho. Então, gente, vou contar pra vocês como que foi aí esse processo de descoberta. Como eu estava planejando, então eu consegui ficar muito atenta aos sinais que meu corpo estava dando. Se a sua gestação, ela for uma gestação assim de surpresa, que você não estava planejando, que você não estava esperando, é bem provável que você nem vá perceber esses sintomas, porque muitos deles são bem sutis, né?
E então você só vai começar a perceber depois do seu atraso menstrual. E cada mulher tem aí uma conexão diferente com o seu corpo, tem uma sensibilidade diferente. Eu, por exemplo, eu sempre senti a cólica de ovulação. Então, quando eu tava ali, né, no meu período fértil, eu sempre sentia aquela cólicazinha ou do lado direito ou do lado esquerdo, que seria ali o ovário que eu estaria ovulando. Então, eu sempre consegui sentir essa ovulação. O meu período fértil, ele começou então em outubro. Eu lembro que ele começou lá pelo dia 12 de outubro, mais ou menos. E uma coisa que eu preciso falar pra vocês é que o meu ciclo menstrual, ele sempre foi muito longo. Então, assim, a média de duração do meu ciclo sempre foi entre 30 a 35 dias, e é bastante coisa, né? Então, meu ciclo sempre foi muito longo. Consequentemente, eu sempre ovulava mais tarde. Eu lembro que no meu aplicativo, o meu dia mais fértil era sempre o 19º dia, aproximadamente ali, né? Mas tinha uma janela maiorzinha, assim, dos dias do período fértil. Enfim, então eu sempre tive ovulação tardia também, e meu ciclo sempre foi muito longo. E nesse mês que eu engravidei, eu acho que eu ovulei um pouquinho antes, assim, poucos dias antes, eu acho, pelas minhas contas aqui, mas eu vou falar pra vocês tudo certinho, tá? E eu lembro que nesse dia 12 de outubro, que foi quando eu comecei ali a entrar no período fértil, eu já tava sentindo a cólica de ovulação, que é essa cólicazinha aí que eu tava falando pra vocês, né? Eu tava sentindo ela do meu lado esquerdo, e realmente foi onde saiu o óvulo que gerou aí o nosso bebezinho. Eu até anotei aqui pra vocês que foi dia 12, dia 14, e no dia 15 eu tava sentindo essa cólica de ovulação. Então eu senti por 3 dias, dia 12, dia 14 e dia 15. No dia 13 não senti nada, tá? E a primeira vez que eu senti essa cólica de ovulação foi no 16º dia do meu ciclo. E eu suspeito que foi no dia 12 mesmo, que eu possa ali ter ovulado, né, que possa ter ocorrido a fecundação. Pelas minhas contas, eu acho que foi esse dia, então foi ali o 16º dia, foi um pouquinho aí antes do que geralmente é, porque sempre no aplicativo mostrava que eu ia ovular no 19º dia, então foi no 16º dessa vez. Eu acho que foi isso, tá, gente? Vou contar aqui pra vocês, mas a gente não consegue ter plenamente certeza, né, do dia que ocorreu a fecundação. Então vamos lá. E eu estava pesquisando bastante sobre isso, tá? Então, desde quando a gente decidiu começar a tentar, eu pesquisei muito sobre isso. Assisti até mesmo vídeos como esses que vocês estão assistindo agora. Eu pesquisei sobre os sintomas antes do atraso menstrual e tal, e eu percebi que tinha uma coisa chamada nidação, que é quando o óvulo ele se implanta no útero, e muitas mulheres têm sintomas dessa nidação. Então, assim, o óvulo ele é fecundado, né, lá nas trompas, e aí ele vai descendo. E esse caminho que ele faz até grudar na parede do útero demora entre 5 a 7 dias, tá bom? Pelo que eu tava pesquisando aí. Então, eu tava ficando de olho. Eu sabia que em algum momento eu ia começar a sentir as cólicas de nidação e que também poderia haver um sangramentozinho, tá? Então, eu tava ali esperando esse sangramento. Eu não tive sangramento de nidação. A maioria das mulheres tem sangramento de nidação, mas tem uma parte que não tem. Então, assim, eu tava ali sentindo aquelas cólicas, assim, meio fora de hora, porque depois do meu período fértil, até a menstruação chegar, demorava aí um tempo, né? Então, essas cólicas, elas estavam meio que fora da hora, né? Ainda tava muito cedo pra minha menstruação chegar. Então, a primeira vez que eu senti uma cólicazinha, assim, diferente, que eu pensei assim, uai, isso aqui tá estranho porque tá fora de época, né? Tava muito cedo ainda pra ser cólica de menstruação. E, enfim, ainda tava muito cedo. Era no dia 18 de outubro que eu comecei ali a sentir. E daí eu senti cólica de nidação. No dia 19, no dia 20, no dia 21, no dia 22, no dia 23, no dia 24. E aí depois eu parei de anotar. E eu descobri o positivo no dia 22 de outubro, tá? Só pra vocês entenderem, igual eu falei, né? Depois que tem aí a fecundação, o óvulo demora de 5 a 7 dias pra se implantar no útero. E quando eu comecei a sentir a cólica de nidação, foi 7 dias depois daquele dia lá, do 12 de outubro, que eu acho que foi o dia que teve a fecundação. Porque 7 dias depois desse, eu comecei aí a sentir, então, as cólicas de nidação. E aí, gente, vou contar pra vocês como que foi que eu descobri. Seguinte,
Depois que a mulher sente essas cólicas de inidação, depois que ela tem aí um sangramentozinho, né? Muitas vão ter esse sangramento. Depois que você tá sentindo essas coisas, tem mais aí entre 5, 7 dias para você esperar e aí o seu teste finalmente vai dar positivo. Se você fazer antes disso, o óvulo ainda está se implantando e pode ser que não tenha beta-HCG suficiente no seu sangue. Só que assim, eu fui meio teimosa, sabe? Com 4 dias que eu tava sentindo essas cólicas de nidação, eu sabia que eu tava muito cedo pra dar positivo, sabia mesmo. Então, gente, eu nem filmei pra vocês, porque eu pensei assim, eu vou fazer aqui só de brincadeira, só pra ver se que vai dar, mas eu não filmei pra vocês, tá bom? Eu aproveitei porque o Glauber tava viajando, isso era num sábado, ele voltava no domingo. Então, assim, eu tava sozinha em casa e daí, tipo, eu quis fazer o teste, veio aquela vontade de fazer. E eu fui fazendo na brincadeira. Só que eu ia esperar pra fazer o teste lá pra terça-feira, quarta-feira, mais ou menos. Eu ia esperar um pouco mais, sabe, pra fazer esse teste. E aí eu fiz antes. E pra minha surpresa, deu positivo. Deu uma linha, assim, um pouquinho... Não foi muito escura, né? Foi um pouco fraca. Vou colocar a foto aí pra vocês se eu achar. E beleza, isso foi num sábado. Aí eu fiquei muito surpresa, né? E eu lembro que na hora, assim, vou contar pra vocês a minha reação, já que eu não filmei, né? Quem sabe aí do próximo vídeo eu consiga filmar essa reação. E aí eu fiquei muito feliz. Eu tava sozinha em casa, né, quando eu descobri. E aí eu comecei a orar a Deus e agradecer. Tava com um sentimento muito de gratidão e tava achando, assim, que foi uma delícia descobrir que eu tava grávida e uma delícia me sentir mãe, sabe? Sentir que estava sendo gerado um bebezinho dentro de mim. Então eu fiquei muito feliz. Não chorei nem nada, mas eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. E aí eu contei pro Glauber no dia seguinte, que ele estava retornando de viagem, ele chegou em casa domingo à noite. E aí eu preparei pra ele uma surpresa, e vocês vão ver aí também no vídeo que eu contei pro meu marido que eu estou grávida. E foi muito legal, ele também ficou bastante feliz. E nesse domingo, né, que foi o dia que eu contei pra ele, pela manhã eu fui até o hospital e fui fazer o exame de sangue, fui fazer o beta-HCG. Como eu estava planejando essa gestação, eu já tinha 2 pedidos que a minha médica me passou, 2 pedidos de exame de sangue. Então estava comigo guardado para quando eu suspeitasse, eu fazer o exame de sangue. E ali no domingo mesmo, que foi 5 dias antes do atraso, 5 dias antes do dia, né, da minha menstruação chegar, eu fui lá fazer o de sangue, já que o de farmácia tinha dado positivo, fui fazer o de sangue. E deu positivo também. No domingo, meu beta-HCG deu 89, 89,5, se não me engano. Então, ou seja, estava realmente grávida, né? Tava muito no início, mas estava grávida. E aí foi isso. Depois, na terça-feira, também eu repeti o exame de sangue, daí ele cresceu muito, tipo, muito, muito, muito mesmo. Foi um número, assim, absurdamente alto, e a gente até suspeitou que a gente poderia estar esperando gêmeos, porque deu um número tão alto esse beta-HCG, o segundo exame que eu fiz, né, que a gente até suspeitou, mas não, é só um bebezinho só. E aí foi isso. Então, assim, deu positivo tanto no de farmácia quanto no exame de sangue antes do dia da minha menstruação chegar. Então, com esses 2 aí, deu positivo. E eu quero contar pra vocês aí mais alguns dos sintomas que eu tive, que me fez, assim, dar aquela suspeitadinha, assim, para poder ir lá fazer o teste de farmácia em casa. Além dessas cólicas de nidação, eu também tava notando algumas coisas diferentes em mim. E como eu tava muito atenta mesmo, percebendo, assim, qualquer coisinha, aí eu consegui anotar aqui pra vocês, tá? Olha, então, no dia 19 de outubro, né, igual eu falei pra vocês, foi o dia que eu comecei a ter essas cólicas de nidação. É uma cólica, gente, assim, eu tava sentindo leve, teve dias que foi uma cólica, assim, até meio que fortezinha, que eu precisei deitar um pouco, descansar. Não lembro se eu tomei remédio, acho que não, realmente não lembro, mas começou no dia 19. Aí foi só as cólicas. No dia 21, que foi um dia antes de eu fazer o teste de farmácia, eu comecei a sentir umas coisas diferentes. Eu senti muito cansaço, cansaço de não aguentar fazer muita coisa. E foi curioso porque esse cansaço começou nesse dia 21 e me perseguiu, assim, por todo o primeiro trimestre de gestação.
foi um cansaço, assim, diferente, que eu nunca tinha sentido antes, assim. Aí eu lembro de ter descansado um pouco durante a tarde. E eu também notei que o bico do meu peito tava inchado. Tava diferente do que ele era, sabe? Era como se ele tivesse maior, mais pra frente, sabe? Eu não senti que meu peito inchou logo de cara, assim, como um dos sintomas que acontecem primeiro, né? Eu não notei que meu seio inchou, mas eu notei que o bico do peito ficou diferente. Ele ficou maior, é como se ele tivesse crescido, ficado mais pontudo, sabe? Coisa que não era tanto assim antes. Outra coisa que eu notei também é que a minha barriga ficou inchada, mas ela ficou inchada bem embaixo, assim, sabe? Como se fosse uma pochetezinha. E eu tava achando aquilo estranho porque eu pensei assim: bom, eu não acho que seja inchada de ter comido bobeira, né? Ter comido besteira, porque quando, vamos supor, sei lá, comi uma pizza, por exemplo, né? A gente fica inchada, era como se o estômago que ficasse inchado, como se a barriga meio que inteira ficasse inchada. E dessa vez, não. Era um inchaço bem no pé da barriga, sabe? Então, junto com as cólicas, eu notei esse inchaço, assim, como se fosse uma pochetezinha na minha barriga, coisa que eu não tinha antes. E nesse dia 21 também aconteceu uma coisa super diferente, que eu não faço a mínima ideia se tem a ver com sintoma de gravidez ou não. Mas eu lembro que nessa noite, desse mesmo dia que eu tô contando pra vocês, naquela noite, eu suei muito de madrugada, muito. E, tipo, nem tava tão calor assim, sabe? Mas eu acordei, assim, muito suada. E eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas anotei porque foi uma coisa curiosa que eu senti. E foi esse dia, depois teve um outro dia também que eu senti a mesma coisa, mas eu não anotei o dia que foi, mas foi só esses 2 episódios. E eu não faço a mínima ideia se isso tem a ver com sintomas de gravidez ou não. Aí no dia seguinte, né, eu fiz o teste porque eu tava desconfiando, assim, né, eu tava pensando, tá muito cedo pra fazer. Porém, eu tava sentindo cólica, que eu tava, né, achando ali que poderia ser anidação, tava sentindo a minha barriga inchada. Então, né, logo lá naquele sábado eu fiz o teste e deu positivo. E logo no dia 22, que foi o dia que eu fiz o teste, que deu positivo, eu já tava sentindo muita vontade de comer comida de verdade, sabe? Comer, assim, um arroz com feijão, comer carne, legumes, comer comida mesmo, assim. Eu até anotei aqui que eu senti vontade de comer comida mineira. Era como se eu sentisse que meu corpo tava precisando de nutrientes, sabe, assim? Foi ali a primeira sensação que eu tive, assim, de paladar. E depois eu vou contar pra vocês, no diário de gravidez, os desejos aí de comida que eu senti. Aí eu anotei que eu tive cólica leve de manhã, no dia que eu descobri, e cólica média de noite. Então foi uma cólica, assim, mais moderada, assim, lá pela noite, tarde eu não senti nada. No dia 23, que foi o dia que eu contei pro Glauber, que foi o dia que eu fiz o exame de sangue, eu lembro que pela manhã eu me senti um pouco tonta. Eu tava na igreja, tava na escola bíblica, e aí eu me senti meio tonta, assim. Aí eu sabia que eu tava grávida, né, que eu já tinha feito o teste, então eu fui embora, assim, no meio da EBD, porque eu tava me sentindo meio tonta. Eu fiquei com medo, sabe, de desmaiar lá sozinha e tal. Enfim, aí eu voltei. Um sintoma também que eu senti nesse dia foi dor de barriga. Pois é, eu não sei se tenha muito a ver, mas pelo que eu pesquisei, parece que é um dos sintomas mesmo. Então eu senti dor de barriga e senti cólica também. Essa mesma cólica aí, como se fosse da anidação. E foi isso. Aí eu fiquei sem anotar, porque eu já tinha descoberto, né? Mas lá pro dia 1º do 11, eu anotei que eu senti uma forte dor no bico do seio. Então, assim, pra mim, o que deu diferença foi mesmo o bico do peito. Mas o peito em si, então, não tinha inchado. Eu tava sentindo muita dor, muita sensibilidade. E depois de algumas semanas, assim, que eu fui notar que meu peito realmente inchou. Aí ele cresceu mesmo. E esse aí é um dos sintomas do primeiro trimestre, que eu vou gravar um vídeo pra vocês, contando aí o que foi que eu senti depois, nos 3 primeiros meses de gravidez, tá bom? Hoje que eu tô gravando esse vídeo, eu tô aí entrando no 4º mês, estou na 13ª semana, então acabou aí o primeiro trimestre, tanto que agora eu voltei, né, fazer vídeo pra vocês. Antes não estava conseguindo gravar porque estava muito cansada, esses sintomas aí foram bem fortes, e agora eu tô retomando aí a postar os vídeos pra vocês. Bom, gente, então foi isso, espero que tenha dado aí pra entender um pouco. Eu pesquisei muito sobre isso, então assim, pesquisem também, pesquisem sobre o que é anidação, sobre quais são os sintomas da anidação,
E tudo isso, gente, foi meio que um calendáriozinho, assim, sabe? O meu corpo, ele sempre foi muito regrado. Apesar do meu ciclo ser um ciclo longo, sempre foi muito regrado, assim. Então eu achei que esse processo foi muito regrado também, sabe? Achei que bateu certinho com as coisas que eu tava vendo. Por exemplo, eu fiquei menstruada, aí logo então entrei aí no período fértil, aí teve a fecundação, depois 7 dias depois eu comecei a sentir a cólica de nidação, e aí 4 dias depois que eu comecei a sentir a cólica de nidação foi quando o meu teste já deu positivo. Lembrando que, pra mim, aconteceu de dar muito cedo. Mas, gente, esperem ter o atraso menstrual pra realmente confirmar se vocês estão grávidas ou não. Porque, né, se você tá esperando muito ficar grávida, né, você pode até ficar um pouco pirada, né? Então, assim, tenham calma, porque se deu negativo antes do atraso, é super comum. É muito mais comum dar negativo antes do atraso do que se pensa. Na verdade, o certo é dar negativo antes do atraso, né? Mas comigo aconteceu diferente. Comigo chegou a dar positivo antes. Mas, assim, esperem. Quando vir aí o dia da menstruação de vocês, quando chegar o dia e ela não descer, aí você faz um teste, né? Espera mais um pouquinho, faz de novo. Porque cada corpo é diferente. E isso aconteceu comigo porque meu ciclo é muito longo. Então, quem tem aí um ciclo curto, não sei como funcionaria, mas talvez teria que esperar um pouco aí o atraso, não sei. Mas se você está esperando muito ter um bebezinho e sua menstruação ainda não chegou, se você tá antes do atraso, fique calmo, porque se der positivo, beleza, ótimo, né? Parabéns. Mas se der negativo, fique calmo, porque ainda pode dar o positivo, né? Pode ser muito cedo ainda para detectar beta-HCG no seu sangue, tá bom? Se você gostou desse vídeo, gente, dá um joinha aí pra mim, tá bom? Deixa aí um comentário, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!